Evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Darwin, que publicou em 1859 a obra Sobre as Origens das Espécies. Por meio da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente se tornar melhor. E as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. A esse processo de mudança, em consonância com o meio ambiente, Charles Darwin deu o nome de seleção natural. Vamos pensar lá no início, nos primórdios da Terra. Segundo os cientistas, as primeiras formas de vida surgiram lá no fundo do mar, os plânctons, que eram unicelulares, ao passo que evoluíram nas formas primitivas de vida. Os primeiros invertebrados, que eram os corais, seguem evoluindo para as espécies chamadas de selenterados. Uma espécie que é um elo entre os corais e selenterados é a anêmona do mar. Ela permanece na rocha, mas já possui movimentos de tentáculos. Entre os selenterados destacamos também as águas-vivas, medusas e caravelas. Outras frentes de evolução foram os equinodermos, como as estrelas do mar, ouriços do mar, pepino do mar, ofiuros e a bolacha do mar, que costumam fixar e caminhar em rochas, areias e nos corais. Assim a evolução segue para os moluscos, onde destacamos as lulas, os polvos, ostras, mariscos, lesmas e caramujos. O passo evolucionário do molusco ao crustáceo, temos um animalzinho com um elo, é o paguro, um crustáceo que metade dele tem um corpo mole, de um molusco, e é por isso que ele usa uma concha como a de um molusco. A partir do paguro, a evolução dos crustáceos são inúmeras, como os caranguejos, siris, camarões e as lagostas. Esses animais possuem o corpo mole internamente, mas têm uma espécie de armadura sobre o corpo. E a partir de animais como a lagosta, evolui para os peixes ósseos, como o esturjão, que ainda possui placas ósseas externas. Outro peixe ósseo bem conhecido é o cavalo marinho. Assim, os peixes ósseos evoluíram para os peixes, surgindo os animais vertebrados. Entre os peixes, inúmeras espécies também vão evoluindo em ramificações. Temos entre eles os peixes cartilaginosos, como a raia e o tubarão. A evolução segue surgindo os primeiros anfíbios, quando determinada espécie passa a sair da água. E assim surgem os primeiros sapos, rãs, salamandras, entre outras espécies. Os anfíbios são elos de ligação entre espécies também, pois eles nascem na água e sofrem uma metamorfose, como os girinos, que tornam-se sapos, por exemplo. Essas espécies são os elos entre os peixes e os répteis. Assim, algumas espécies evoluem para os répteis, como os lagartos, o camaleão, jacarés, cobras e tartarugas. Entre o processo de evolução dos répteis, as aves, temos os elos de ligação, mas no caso são elos perdidos, que já foram extintos. É o caso dos dinossauros. No período Triássico, Jurássico e Cretáceo, essas espécies dominaram a Terra há cerca de 65 milhões de anos antes de Cristo. Eram os braquiossauros, triceratops, estegossauros. Além do famoso Tiranossauro Rex. Os dinossauros passaram a evoluir cada vez mais para as aves.
como o pterodáctilo e os velociraptores, que seus ossos já possuíam características de aves, como as águias e avestruzes. Veja e compare seus ossos. Uma das primeiras espécies de aves registradas pelos paleontólogos é o Archaeopteryx. A partir daí, inúmeras aves dominam o planeta Terra. E entre as aves e os mamíferos, destacamos um dos elos entre eles. É o ornitorrinco, um mamífero que possui bico de pato e bota ovos, e seus filhotes mamam na mãe que produz leite. Assim, os primeiros mamíferos vão surgindo na Terra, como os marsupiais e os insetívoros. Surgem várias espécies de mamíferos, como os edentados, tipo preguiças, tatus e tamanduás, ungulados, como os dromedários, camelos e as girafas, caninos, como os cachorros, que veio do lobo também, os felinos, que temos várias espécies. Mas essa evolução dos mamíferos ocorre após os dinossauros serem extintos, que, de acordo com os cientistas, uma provável queda de um meteoro mudou o ecossistema da Terra. Nessa época, tinham pequenos mamíferos conhecidos como insetívoros. Passam a evoluir embaixo da Terra, e assim começam a surgir também os pequenos roedores. A partir daí, essas espécies passam a evoluir pelas necessidades alimentares e de adaptação. Passaram a subir nas árvores, evoluindo para as primeiras espécies de lêmures. Os lêmures foram os primeiros animais a terem o rosto frontal e mãos e pés flexíveis e adaptados para segurar, dando origem aos primatas. Entre os primatas, além das espécies arborícolas, evoluem para os terrestres, que aos poucos foram ganhando força e perdendo a cauda, surgindo assim elos perdidos, que foram conhecidos como Australopithecus. Dele evoluiu para os chimpanzés, gorilas e outras espécies de grandes símios. Nessa época, no período Pleistoceno, que grandes mamíferos passaram a conviver com as primeiras espécies de hominídeos. A partir do Australopithecus, que evoluiu para o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens arcaicus e o Homo sapiens sapiens, dando origem aos seres humanos. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula, a pré-história. Confira aí no meu canal, Barão do Pirapora. Um grande abraço! Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.